Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de interpretação de textos, olha que maravilha! Vamos lá, firmes e fortes, com muito engajamento e, concentração para que tudo dê certo, que a gente amplie aí os nossos conhecimentos, tranquilo? Então vamos lá, galera! A nossa aula de hoje tem uma outra temática. Vamos nos lembrar aí que nas aulas anteriores nós vimos ali dicas valiosas, né, para podermos interpretar e compreender melhor os textos. Então, volte lá às nossas aulas, faz aí o seu mapinha mental, que, nossa, esse mapa esquemático ajuda bastante. Coloca lá 7 dicas, primeira dica, segunda dica, até a 7ª dica, desde a primeira, a diferença lá entre compreender e interpretar o texto até a última dica, falando ali sobre a linguagem mista, também chamada de linguagem sincrética, né? Misturando ali tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Faz o seu esquema, as suas anotações, resolva as questões e assim, tire dúvidas quando necessário, mas amplie cada vez mais o seu conhecimento, resolvendo questões, né? Respondendo as atividades e conseguindo tudo aquilo, né? Aplicando tudo aquilo que a gente vem aprendendo durante as nossas aulas. Então, tranquilo, vamos a mais uma aula. Agora a gente vai pensar nas ideias centrais e os elementos que a compõem, tá? Esse é o nosso tema. Então, poxa, nesta aula nós vamos compreender esses temas e a ideia central de um texto, analisando um poema que, por vezes, parece um tipo de texto mais complexo, tá? Mas nós vamos aí caminhar juntos e conseguir avançar. Então, o que nós faremos nesta aula de hoje? Vamos ler o poema O Menino da Escola, de William Blake, anotar os eventos, desenvolvimento de personagens e outras informações que vão aparecer aqui para nós, determinar a ideia ou tema central de um texto, explorar como ele evolui usando os detalhes notados por nós, tá? Então, este é o nosso caminho aqui para a nossa aula de hoje. Tá, e aí vamos lá. Compreender temas. O que são os temas? São essas mensagens subjacentes contidas ali, ou as grandes ideias transmitidas pelo autor do texto. Ela vai ser ali a ideia geradora de todo o texto. Isso é a ideia central. Lembrando que, é claro, nem sempre um texto ele vai ter só uma ideia central. Ele pode ter mais de uma ideia central, não tem problema. E esses temas, eles refletem sobre experiências humanas, emoções e verdades universais, sendo, assim, bem amplo a questão temática de abordagem dentro dos textos, tá? Explorar temas nos ajuda a obter uma compreensão mais profunda do texto e das personagens também. Então, a gente precisa identificar os elementos centrais para poder entender muito bem a história, para não deixar eventos importantes passarem, informações secundárias também que a gente vai ver posteriormente, que sejam ali despercebidas, tá? Então, nós precisamos nos atentar e compreender, entender, interpretar de forma mais profunda o texto. E no caso das narrativas, né, quando a gente pensa no envolvimento de personagens, entender como é que funciona cada uma delas, quem é a personagem principal, tudo isso a gente vai aprender no decorrer das nossas aulas, tá bom? E aí, olha só, como é que a gente vai fazer para identificar a ideia central de um texto, a ideia principal ali do texto? Gente, eu vou até tentar fazer uma gracinha aqui para vocês, colocar a minha imagem ali, se eu der conta, né, pessoal? Que eu fiquei bem ali próxima, a minha imagem tá bem próxima à imagem da menina, né, aqui do texto. Aqui, quase, foi uma tentativa, gente. Mas olha só, vou colocar aqui um pouquinho maior neste momento. Podemos começar examinando o texto para identificar conceitos recorrentes que aparecem mais de uma vez. Então, essa ideia central, ela vai aparecendo ali no texto e ela vai se repetindo. Bem como as ações, os problemas e o progresso dos personagens. No caso, quando a gente tem textos que envolvam ali personagens na história, tá? O que o protagonista aprende com suas experiências ou que mensagem o autor está tentando transmitir, que é o que a gente fala, né, em relação à finalidade do texto. Sempre há uma finalidade, o texto não é feito por acaso.
Ele é construído com intencionalidades, com objetivos específicos e tudo isso deve ser levado em consideração. A gente tem visto isso nas nossas aulas. A gente não pode desconsiderar essas informações. Então, vamos lá. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Agora nós já vamos diminuir aqui, porque eu já estou cortando aqui para vocês parte do texto. Vou colocar aqui em cima, gente. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai ficar melhor para nós. Explorar o desenvolvimento dos temas. Como é que a gente vai explorar esse desenvolvimento dos temas nos textos? Os temas se desenvolvem e evoluem ao longo do texto. Então, a gente precisa fazer essa construção analítica, dialógica com o texto, porque ele vai progredindo no decorrer do texto. Nós precisamos também identificar mudanças nas perspectivas e nas atitudes dos personagens, porque isso vai nos ajudar a explorar ali a questão do desenvolvimento dos temas, da ideia central dentro do texto. E você também vai investigar como os eventos e as interações moldam as ideias dentro do nosso texto ali, que está sendo analisado, o texto em questão. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Acho que nós não temos muito problema até agora. Tá super suave, tranquilo. Vamos avançar. E aí agora, quando a gente pensa em explorar esse desenvolvimento de temas, nós vamos ver aqui um poema sobre os sentimentos de um aluno relacionados à sua ida à escola, né? Nem todos os dias são iguais, mesmo quando estamos na escola. Então, esse texto, esse poema que a gente vai ler, vai trazer esses sentimentos de um aluno. O que ele sente em relação a ir à escola. O Menino da Escola, por William Blake. Vamos lá. Adoro me levantar numa manhã de verão, quando os pássaros cantam em toda a árvore. O caçador distante assopra seu chifre, e a cotovia canta comigo. Ah, que companhia agradável! Olha, cuidado na leitura, gente. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Cuidado na leitura dos poemas, porque a gente precisa ter a entonação correta, a pausa correta, porque senão você pode não entender o texto. Lembre-se de que esse tipo de texto, o poema, ele não é fácil como a maioria pensa, não é um texto fácil de entender, mas a gente precisa dialogar com o texto o tempo todo, ainda mais nesse tipo de texto, de gênero específico, tá? E aí faz a leitura individual, aí na primeira leitura você vai falar, nossa, não entendi nada, é isso mesmo, não tem problema, tá? Isso é normal, e aí a gente vai para a leitura analítica e a gente começa a dialogar com o texto, começa a entender como as coisas funcionam. E neste caso aqui, o título já nos ajuda bastante, porque é o menino da escola, né? Então vamos lá, vou começar de novo, tá? Quem é que tá contando essa história? Provavelmente é o menino, porque tá em primeira pessoa, né? E provavelmente é o menino que ganha ali o nome no título. Adoro me levantar numa manhã de verão, quando os pássaros cantam em toda a árvore. O caçador distante assopra seu chifre. E a cotovia canta comigo. Ah, que companhia agradável. Então nós temos ali um menino que adora se levantar na manhã de verão, né? E aí ele fala dos pássaros, do caçador, e que o pássaro até acha a companhia dele agradável. Mas ir à escola numa manhã de verão, toda a alegria se esvai. Ele falou de levantar, mas ele não falou de ir à escola. E agora, nessa estrofe, ele vai falar de ir à escola. Numa manhã de verão, poxa, a alegria foi embora. Mudou a perspectiva. Antes ele estava feliz e agora lembrou de ir à escola, não ficou feliz, gente. A alegria foi embora. Sob um olhar cruel se desgastam. Os pequenos passam o dia suspirando em desalento, né? E aí, sob um olhar, né, cruel se desgastam. Os pequenos passam o dia suspirando em desalento, como se, nossa, que saco fosse estar ali, estar na escola, né? Aí tem a continuação. Então às vezes me sinto abatido e passo muitas horas ansiado, querendo ir embora. Nem o meu livro posso desfrutar, nem sentar na tenda do aprendizado. Desgastado com um banho de tristeza. Gente, olha, bem melancólico e dramático esse menino, né? Ele tá falando que se senta ali abatido, passa muitas horas ali ansiando a hora de ir embora.
não pode nem ler o livro dele, desgastado com um banho de tristeza, como se fosse ali abraçado pela tristeza pelo fato de estar na escola. Sentar-se numa gaiola e cantar? Como pode uma criança, quando atormentada pelo medo, fechar suas asas delicadas e esquecer sua primavera jovial? Ele tá falando ali, gente, de gaiola, ele associa a ideia, né? Ele faz essas associações durante o poema do pássaro e da sensação dele, né? Como se ele estivesse numa gaiola e aí ele usa o pássaro para te trazer essa ideia de, poxa, como é que pode um pássaro cantar dentro de uma gaiola? Ele precisa da liberdade, né? E aí ele fala que essa criança está atormentada pelo medo, fecha as asas ali, esquece dessa primavera, da felicidade, como é bom estar livre. Então olha só a profundidade disso. Eu sei que não é fácil, mas a gente está aqui para conversar sobre o texto. Repetindo, gente, me desculpei. E aí a gente acaba percebendo aí, né, várias intencionalidades deste menino. Aí olha só, ainda vem aqui a parte 2. Ó pai, ó mãe, se os botões fossem cortados e as flores arrancadas, e se as plantas delicadas forem despojadas de sua alegria no dia primaveril pela tristeza e desalento, como surgirá o verão com alegria ou aparecerão as frutas veranis? Ou como reuniremos o que a angústia destrói? Ou abençoaremos o ano que se amadurece, quando aparecem as rajadas do inverno? Olha só o drama, gente, mas vamos aqui entender. Ele está falando dos botões das flores, né? Se os botões são ali, ainda aquela parte em que a planta, a florzinha não se abriu. Ele está falando, se a gente corta o botão, ela nem tem chance de abrir, desabrochar a flor. E se as flores que já desabrocharam fossem arrancadas, gente, ele está fazendo uma série de coisas aqui, citando uma série de situações, fazendo analogias, para que a gente pense nessa situação dele ir à escola estar preso, né? Esse sentimento de estar preso que ele traz à tona aqui no texto, no poema. E as plantas delicadas forem despojadas da sua alegria, tipo a alegria da primavera, daquela estação linda que todas as flores se desabrocham, estão teoricamente ali felizes, segundo a visão dele, pela tristeza. Se elas fossem ali despojadas da alegria e tivessem uma tristeza e um desalento, como é que ia surgir o verão com alegria? Ele está trazendo essa reflexão. Ou aparecerão as frutas veranis. Como é que vão aparecer os frutos? As frutas, se as flores foram arrancadas, não tem como, né? Ou como reuniremos o que a angústia destruiu? Olha a tristeza dele. Ou abençoaremos um ano que amadurece, quando aparecerem as rajadas do inverno. Ele fala como é que a gente vai se sustentar, vai dar conta de sobreviver, de ter um verão, de ter uma primavera, e aí ele traz as estações do ano, traz o inverno também, se tudo isso foi destruído. Então ele traz aqui um sentimento melancólico em relação a tudo isso que está acontecendo, e traz ali a ideia dos pássaros, da própria natureza e tudo mais, né, pra gente poder entender o sentimento dele em relação à escola. Né? Ele fala da escola ali e essas analogias, essas explicitações que ele faz é tudo relacionado a esse sentimento de a escola, de se sentir preso, né? Porque o título do poema é O Menino da Escola. E aí vamos caminhar aqui. Que ideias se destacaram nesse poema O Menino da Escola, gente? Quais foram as ideias que se destacaram? Ele explora ideias sobre a natureza. A gente viu isso, né, quando ele fala das flores, das estações do ano, dos próprios pássaros. A liberdade também é associada a essa ideia dos pássaros, da natureza, né? A ideia da juventude, como se ele fosse perder esse tempo ali, e sobre a educação. Então, são os temas que são explorados. E a gente chega a essas conclusões a partir da análise do texto. A gente não está inventando, né, e nem está indo muito além. Nós estamos ali associados ao que está sendo nos apresentado, ao que está sendo apresentado para nós dentro do poema. Esses são temas interessantes que podem ali, né, que a gente pode destacar para debater e descobrir mais sobre o poema. E a gente já fez essa análise a partir do momento que a gente fez essa leitura analítica, conversando com o texto, analisando de fato quais são as ideias apresentadas neste texto. Então vamos lá, para algumas informações importantes. Gente, eu não sei o que é isso aqui dentro do texto, mas vamos seguir, acho que vai dar para a gente ler.
é o tema central? Para filtrar nossas ideias, podemos determinar o tema central ou a mensagem principal de uma obra literária seguindo os passos a seguir. Os eventos importantes. Gente, busca eventos importantes, significativos ou pontos de desvio na história que se revelam lições ou mensagens importantes ali, como a gente viu no próprio poema O Menino da Escola. O desenvolvimento de personagens. A gente tinha ali um menino como personagem central da história. Examine como os personagens mudam ou crescem ao longo da história. No caso, ele tinha um sentimento de alegria que foi quebrado ali na história quando ele lembrou-se de ir à escola, né? Então, isso já nos traz algo sobre a temática, sobre a ideia principal ali, o desenvolvimento dele e da própria narrativa como um todo ali dentro do poema. A mensagem do autor. Nós precisamos considerar a intenção do autor e que mensagem ele pode estar tentando transmitir através daquela história. Então, como é que a gente pode aplicar tudo isso dentro de um texto? Analisando esses passos, seguindo essa estratégia, porque a gente consegue falar sobre os elementos centrais, sobre as partes centrais e também, posteriormente, sobre os elementos secundários, tá? Da história. Então, aqui respondendo as perguntas, né? Quais são, dentro desse poema, O Menino da Escola, os eventos importantes? A persona, no caso o menino, ele compartilha como adorava acordar nas manhãs de verão, né? Mas apenas quando pensava em árvores e pássaros. O seu tom muda quando ele fala da escola, como a gente falou, é uma quebra dessa expectativa. Quando ele fala de ir à escola, estava tudo bem. Mas quando fala de ir à escola, poxa, tudo isso é muito diferente para ele. E o desenvolvimento do menino na história? Passa por uma mudança da empolgação inicial para uma manhã de verão ao desalento, essa tristeza causada pela ideia de ir à escola. Então tem essa mudança que também está associada àquele evento que a gente falou ali anteriormente. E a mensagem do autor? Neste poema, a gente pode inferir, e aí é uma análise de interpretação, que William Blake defende a preservação do senso de admiração e liberdade de uma criança. Que criança tem tudo isso associado ali dentro do poema, as flores, a natureza, né? Então a gente consegue perceber tudo isso dentro deste poema, que ele defende essa preservação do senso de admiração das crianças pela natureza, em relação às estações do ano, como a gente viu, bem como a liberdade de uma criança, que ali no texto, segundo a visão do menino, ela foi tolhida, ela foi tirada dele porque ele precisou ir à escola e não é um espaço de liberdade, já que ele vai ficar preso. Ele até fala da gaiola lá no texto dele. Eita, gente, aqui deu uma bagunçada, né? Aqui tinha uma imagem. Eu acho que a imagem não foi salva, gente. Foi isso. Tinha uma imagem de uma árvore aqui, bem bonitinha. Aí tá, nós temos aqui a liberdade ao ar livre, que foi tudo que ele mostrou pra gente. E versus as regras na escola. Então, como a natureza é retratada no poema? Como uma fonte de felicidade, de curiosidade, enquanto a escola representa conformidade e regras que ele precisa seguir, que ele não pode nem ler o livro dele, segundo a fala dele, né, no poema, segundo o que a gente tem dentro do poema. Podemos considerar isso o tema central do poema. A felicidade inata relacionada à estação e essa ideia da escola como um lugar de regras, né, de um lugar onde ele não pode se expressar, não pode fazer aquilo que ele quer. A liberdade dele foi retirada dele. Ao contrastar, explorar a natureza com ir à escola, o poema abre um debate sobre a liberdade e as regras que desempenham um papel na produção, na preparação dos jovens para o mundo real, né? Trazendo esse contraste ali entre a natureza e ir à escola, que é ali bem apresentada pelo menino, essa ideia. Aqui já apareceu, mas na outra ali era uma árvore bonitinha. Peraí, gente, que eu vou melhorar aqui pra nós. Eu vou tirar aqui. Eu estou muito ali em cima, cortando até o textinho pra vocês. E nós vamos dar um jeito, eu acho.
Aí, vamos, venho pra cá agora. Vai acompanhando aí, já é estratégia para vocês não dormirem, ficarem aí acordados e tudo mais. E aí, o desenvolvimento desse tema aqui, gente, olha só. Dentro do poema que a gente acabou de analisar. O tema de liberdade ao ar livre versus essas regras que a gente tem ali presentes na escola, se desdobra esse tema com a apreciação do menino pela natureza e pelas manhãs de verão. Mais tarde, evolui para um forte contraste com os confinamentos da escola, todas aquelas partes finais que eu fui falando para vocês, né? Dele até ser um pouco dramático, mas de fato é o sentimento que ele tem ali naquele momento. A alegria inicial do menino gradualmente se transforma em tristeza e frustração por estar num ambiente em que ele não se sente livre, em que ele não se sente à vontade. E aí, dito tudo isso, gente, parece ser simples, mas a gente fez muitas reflexões profundas, né? Vamos responder a algumas questões, tá? Pra gente falar assim, agora vai dar certo, vamos treinar, aplicar aquilo que a gente viu na nossa aula de hoje. E aí a gente vai pensar, é claro, dentro do poema, da análise que a gente fez aqui dentro do nosso poema, tá, pessoal? Então, assim, vamos nos concentrar porque vai dar tudo certo. Ó, pensando na nossa temática, né, do que a gente viu na aula de hoje. Qual é a ideia principal? Ele quer saber da ideia principal, expressa pelo eu lírico do poema. Aqui tem uma observação, gente. Eu lírico não necessariamente é o autor do poema, tá? O eu lírico é como se fosse, vamos usar essa expressão, como se fosse o narrador do poema, da história do poema, né? Porque o narrador tá ali na parte das narrativas, na tipologia dos contos e tudo mais, das fábulas, enfim. E aí a gente tem dentro do poema um eu lírico, a pessoa que ganha voz dentro do poema é aquela que fala conosco ali dentro do poema, tá? Diferente de autor. O autor, o eu lírico ali no caso seria o menino e o autor é o William, tá? Então são diferentes, são coisas diferentes. Aí letra A, a gente tem aqui, ele quer nesta questão a ideia principal, defendida ali, trazida neste texto. É a alegria de estudar nos dias quentes? Poxa, gente, alegria e estudar aqui não estão batendo, né? A gente acabou de falar sobre isso, a letra A tá fora. É a tristeza de acordar cedo no inverno? Poxa, ele fala de acordar triste, mas não no inverno e no verão. E é quando vai à escola, né? Fora a letra B. Sobraram para nós duas. Tá vendo que depois da análise do poema as questões ficam mais simples, mas primeiro você tem que dialogar com o texto, entender o texto. C. O contraste, ou seja, a oposição entre a liberdade da natureza e a obrigação de ir à escola. Nossa, está bem perfeitinho em relação ao que a gente viu. Vamos ver a última. A beleza dos livros e do aprendizado, não é isso. Ele fala que nem o livro dele ele pode ler, então a letra D tá fora. Temos como gabarito da questão 1, letra C. Top, muito bem. Espero que todo mundo tenha acertado, né? Foi tranquilo, depois da análise do poema, fica tudo mais tranquilo. Vamos lá. Próxima questão, de número 2. Pode-se afirmar que o poema apresenta duas ideias opostas, contrárias ali. Quais são... Peraí, gente. Deixa eu ver se eu acho a setinha aqui. Eita. Quais são elas? Quais são essas ideias opostas? Vamos pensar. É uma ideia de brincadeira e sono? Ele tá falando sobre isso? Poxa, não. Brincadeira e sono não são essas ideias apresentadas. Ele não fala de sono, ele fala de não estar mais entusiasmado, né? Dentro ali do poema. Alegria de viver e solidão, ele não fala sobre solidão, não. Então, a letra B a gente já consegue eliminar. A letra C. Liberdade e aprisionamento. Poxa, a liberdade que ele tinha ali da natureza, dos próprios pássaros e aprisionamento na escola? Sim. E calor e frio? Não. Então, letra C, super tranquila, né, gente?
entre essa liberdade do verão, da natureza, do canto e o aprisionamento, a gaiola, a escola, o medo, todos esses sentimentos ruins, né? Tranquilo, pessoal? Top, né? Até agora tá tudo bem. Vamos à questão de número 3, no verso. Como pode o pássaro que nasce para o deleite sentar-se numa gaiola e cantar? A imagem do pássaro representa o que, gente? Vamos lá. Um animal que canta por diversão? Não. A gente até analisou aí. Volta pra gente não perder essa questão. Nós falamos sobre isso. A liberdade que existe dentro da sala de aula não é justamente o contrário que ele afirma. A comparação com a criança que não pode brincar livremente, eita, ele usou isso como comparação, não foi? Como se o pássaro tivesse agaiolado ali, né? É como se estivesse dentro da gaiola e não pudesse ter liberdade nem sequer cantar. Vamos ver a D. A vontade de estudar com alegria? Poxa, claro que não, né? Ele fala ali de tudo isso, desse aprisionamento. Então, letra C. Gente, tranquilo, né? Super tranquilo até agora. Tá tudo ótimo. Muito bem, pessoal. Vamos a mais uma questão. 4. O tom emocional predominante no poema, aí ele quer saber aqui a emoção que predomina no poema. É D. Gente, vamos analisar. É de alguém que tá entusiasmado? Não predomina esse sentimento. Ele estava no começo, mas foi só no comecinho, então não predominou. Ele tá revoltado? Não fala que ele ficou revoltado, irado, coisa do tipo, e nem está com raiva. Olha, a gente já eliminou 2. Então sobra para nós a letra C, esse sentimento de tristeza, esse tom de tristeza, melancolia, como eu falei para vocês. Então, top, fácil essa questão. Vamos a mais uma questão? 5. A linguagem poética, vimos sobre isso, volta lá nas aulas anteriores, falamos sobre os tipos de linguagem, né, poética e tudo mais referencial, volta lá. Contribui para, vamos lá, fazer propaganda da escola? Não, nem sabemos qual é a escola. Letra B. Mostrar o ponto de vista infantil sobre o aprendizado. Talvez, né, gente? Vamos deixar bem aberta. Sem ensinar regras gramaticais com beleza. Gente, gramática é linda, maravilhosa, não sei se vocês concordam. Mas não foi não foi isso que essa linguagem fez aqui, contribuiu, né? Infelizmente. D. Substituir os livros por brincadeiras. Também não é essa a ideia ali. Então, é mostrar o ponto de vista infantil sobre o aprendizado. Ele usa as comparações, ele usa as metáforas, né? E aí, para trazer tudo aquilo que foi nos descrito no poema. Muito bem, galera. Gostando de ver. Tranquilo demais até agora, né? Vamos marcar aqui a nossa letra B, com toda certeza. Ficou rasurado, mas todo mundo vai entender. Gente, perdão aí. Vamos arrumar, né? Para não ficar feio. Fazer bonitinho, pronto. Pra ninguém ficar aí chateado. E aí vamos à nossa última questão da aula de hoje. Segundo o poema, porque a escola é vista como algo negativo. E aí é segundo o poema, tá, gente? A gente está analisando de forma especial este poema. Vamos lá. Porque não há amigos por perto, ele não cita, ele não fala sobre amizade nesse momento. Então a letra A não corresponde à nossa resposta. A nossa pergunta: por que é apresentada como algo opressor que tira a alegria da infância? Poxa, talvez, né? Porque ele falou disso lá. Vamos ver a letra C. Porque os professores não ensinam corretamente. Ele não fala sobre o ensino dos professores. Gente, vamos eliminar. Isso aqui já extrapola o texto. Olha, outro conceito que a gente já estudou. Letra D. Porque as crianças não têm livros para estudar. Também ele não fala sobre isso, gente. Então é porque a escola é apresentada como algo opressor que tira a alegria da infância, a espontaneidade infantil, apagando essa espontaneidade das crianças. Então, nós temos aí, como gabarito, a letra B. Top, gente, muito bem. Tá vendo que o poema não é um bicho de 7 cabeças quando a gente analisa, faz uma leitura analítica, dialoga com esse texto. É claro que você vai fazer isso mentalmente, posteriormente. Mas não é algo difícil. Então a gente acaba encontrando as ideias centrais, o que ele queria, e ainda falou extrapolamos esse conceito da aula de hoje, além da ideia central. É claro que nós vamos retomar
este assunto, mas a gente viu que, poxa, olha só que legal, analisamos o poema, interpretamos poemas, que para muitas pessoas é algo muito difícil. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né, que tenham aprendido mais, e que a gente só acumule conhecimentos e aplique tudo aquilo que a gente viu. Vocês viram que tudo que a gente viu, a gente conseguiu aplicar aqui, estamos indo muito bem e o caminho é esse, o caminho certo é esse e nós vamos conseguir a nossa vitória, tá bom? Beijo, pessoal, até uma próxima aula.